O Johnny me deu uma dica aqui. Tá, obrigado. O Johnny me deu uma dica aqui, e é uma dica perigosa, né? Ele disse assim: fica à vontade em relação ao tempo, eu prego 1 hora. Então, se prepara aí. Não, pode ter certeza que não vai ser 1 hora, não. Eu estou tentando chegar ao nível do pastor Rubens, que ele tem uma meta com ele de pregar 18 minutos. Quando ele prega demais é 20 minutos, né? Então eu estou tentando chegar lá, ainda não cheguei. Então não se prepare aí, não acho que você vai embora mais cedo, porque os 18 minutos eu não cheguei lá. Mas eu estou caminhando aí para poder chegar mais próximo disso. Queridos, muito bom estarmos juntos aqui. Quero agradecer o carinho, a acolhida, né? Desde hoje cedo estamos aqui podendo passar esse dia e tem sido abençoador. Como eu disse aqui hoje cedo, a última vez que eu estive aqui tem aí uns 4 anos aproximadamente, um pouco mais talvez, e era um outro momento da igreja. E Deus abençoou, Deus tem agido, e nós louvamos a Deus e ficamos felizes por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos ouvindo aqui neste dia. Quero dizer a vocês, vocês têm um excelente pastor. Dentro da nossa estrutura, ele ainda vai passar por um concílio, por uma ordenação formal, né? Mas ele já tem exercido aqui o ministério. Ele já tem pastoreado, e vocês, melhor do que eu, podem dizer que ele tem feito isso, que ele tem cuidado. Então, queridos, cuidem bem deste obreiro, desta família. É um presente que Deus tem dado para vocês. Johnny é alguém que tem caminhado próximo, é alguém que tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso respaldo, né? Fiquem tranquilos em relação a isso. Nós, como batistas, olhamos para eles e vemos realmente a fidelidade ao Senhor e à história e ao povo, às doutrinas batistas também. Então, parabéns aí, Johnny, Zaira, pelo trabalho que vocês têm feito, que Deus continue abençoando vocês. Falava agora há pouco com o pastor Carlos Henrique, o presidente da convenção, e ele mais uma vez pediu que eu enviasse um abraço aos irmãos, que Deus continue abençoando vocês, né? Eu sempre mando para ele a minha agenda, por onde eu estou, e sempre ele manda isso, né? Manda lá um abraço, agradece à igreja o apoio, a participação. Johnny falou aqui sobre os dízimos, as ofertas, e como que você contribui para a obra não somente em Itaberaí, mas em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo. Então quero reforçar isso. Seja um dizimista fiel. É uma ordem que Deus dá, mas também é um privilégio que Deus nos dá. Ele não precisa, queridos, do nosso dinheiro. Ele não precisa. Como a própria Bíblia diz, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra. Hoje cedo eu mostrei alguns projetos que nós, batistas em Goiás, temos. E você que tem sido dizimista, ofertante, você tem o privilégio de participar desses projetos. Então, eu quero reforçar isso. Participe não somente com a sua vida, mas também com os seus bens desta obra. E a nossa gratidão a essa igreja, que tem sido participante na obra batista, não somente aqui, mas em todo o nosso estado. Queridos, a gente vive um momento, hoje, e talvez de alguns anos, na sociedade que está buscando satisfazer os seus desejos, onde o principal é ser feliz, onde o principal é ter os seus desejos satisfeitos. Então, se você deseja, você deve buscar satisfazer o seu desejo. E não é errado, desde que você está buscando satisfazer os seus desejos. Vemos coisas terríveis acontecendo, e que acontecem a partir do que alguém simplesmente desejou. E você percebe que a própria mídia, ela cria isso na gente, de que basta você querer. Se você quiser, tudo pode acontecer. E nós estamos chegando na época de final de ano, a época dos desejos,
onde alguns estão pensando qual vai ser o presente de Natal. E fazem os seus desejos, os seus pedidos. Eu gostaria de ganhar isso, eu gostaria de ganhar aquilo outro e tudo mais. Ou, chegando no final do ano, é aquele momento também de desejos para o novo ano. E aí, esses desejos, eles são colocados na nossa lista de decisões ou na nossa lista de resoluções para o novo ano. Eu não sei se você lembra qual foi a sua lista de resoluções para esse ano de 2022. Mas virada de ano, principalmente, é aquele momento que a gente promete tudo, né? É aquele momento que a gente deseja isso, deseja aquilo outro. E eu queria fazer uma pergunta a você. Qual o seu maior desejo? Se você pudesse colocar isso em uma frase, como que seria essa frase? O meu grande desejo, o meu maior desejo, qual seria o seu maior desejo? Talvez alguns irão pensar, o meu maior desejo é trocar de carro, é comprar uma casa, o meu maior desejo é ver a minha família salva, o meu maior desejo é passar naquele concurso, o meu maior desejo é isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu percebo, queridos, que mesmo entre cristãos, parece que os nossos desejos são muito voltados para essa vida. São desejos materiais, desejos humanos, desejos naturais. Poucos colocam como desejos aspectos espirituais. Ou às vezes colocamos esses desejos, mas são desejos da boca para fora. Que nós talvez colocamos como um desejo nosso em algum momento emotivo, mas logo depois nós esquecemos e aquele desejo fica lá atrás, fica passado. Qual é o seu maior desejo? O autor do Salmo 119, que a irmã Lindomar já leu aqui conosco, que mencionou, ele expressa qual era o seu grande desejo. E eu estou usando aqui hoje a nova versão transformadora, e vai trazer de uma maneira muito clara o que o salmista desejava. E diz assim, Salmo 119, versículo de número 5. E diz assim, meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. E em outras versões vai estar, quem dera isso acontecesse, tomara que isso aconteça. E aí, nesta versão, eu acho que traz isso de uma maneira muito clara. Meu grande desejo é que as minhas ações, Senhor, reflitam os teus decretos. Este era o maior desejo, o grande desejo do salmista. E ele, na verdade, estava dizendo, o meu grande desejo, o meu maior desejo é obedecer ao Senhor. É obedecer à Bíblia, a palavra do Senhor. Como já disse a irmã Lindomar, este salmo, que é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos. Esse salmo ele está organizado em 22 estrofes. E eu não sei se você viu no começo aí, tem assim, Aleph. Aí depois do verso de número 8, tem Bet. E assim vai tendo as divisões das estrofes. O que é isso? É o alfabeto hebraico. E cada pedaço, cada 8 versículos aí, no hebraico, eles começam todos esses versos com essa letra. Então, Aleph, todos os versos, no hebraico, é claro, começam com a letra Aleph. E tem uma coisa interessante, todos esses versículos apontam para a Bíblia. Ou são versos louvando ao Deus da palavra, ou louvando a palavra de Deus.
Poderíamos dizer então que esse capítulo é o Salmo da Bíblia. Então, se você nunca leu esse salmo, eu deixo aí como tarefa de casa, você ao longo dessa semana, quem sabe tirar, e eu já fiz isso, tirar cada dia uma estrofe, cada dia ler 8 versículos e meditar naqueles 8 versículos. E o tema central, então, de todo esse capítulo é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu convido você a lermos juntos os versos de 1 a 8. E aqui eu queria que você atentasse para uma coisa que Johnny disse aqui já. Nós vamos ver vários sinônimos da palavra de Deus. E aí o salmista vai usar em todo o salmo em torno de 10 sinônimos para falar sobre aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia, ok? E diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Para te ajudar, e você deve ter visto isso aí, eu vou te mostrar aí na minha versão, ok? Nessa que eu estou usando. Está aqui também? Ok. Ah, beleza. Então, olha lá. Volta lá no versículo 1. Volta lá no versículo 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Então, aqui o sinônimo que a gente tem, lei do Senhor. O próximo. Obedecem a seus preceitos. 3. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Ordens aqui o sinônimo. No versículo 5, teus decretos. No versículo 6, em todos os teus mandamentos. No versículo 7, estatutos, e aqui ele diz de justos estatutos. E no versículo 8, teus decretos. Todas essas palavras que você encontrar no Salmo 119 está falando da Bíblia. Então, tenha certeza, este é o Salmo da Bíblia. Qual era o desejo, então, deste salmista? O meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. E como disse há pouco, na verdade ele está dizendo: Senhor, o meu grande desejo é que todas as minhas ações estejam de acordo com a tua palavra. O meu grande desejo é obedecer aos teus decretos, a palavra do Senhor em todas as minhas ações. Tenho certeza que você, na sua lista de desejos, você não colocou isso. E eu gosto de ler esse versículo 5 e pensar nisso. Para mim é algo muito profundo. O meu desejo, Senhor, é que as minhas ações reflitam a tua palavra. É mais ou menos o seguinte: é alguém olhando para mim e o que eles vão ver em mim é aquilo que eles veem na Bíblia. Alguém disse já de que para muitas pessoas nós seremos a Bíblia que eles irão ler. E caramba, eu acho que esse é um desejo muito ousado, né? Dizer assim: olha, Senhor, o meu desejo é que tudo que eu fizer seja de acordo com a tua palavra. Esse salmo ele vai trazer então, ou pelo menos esses 8 versos, ele vai trazer algumas lições para nós. Mas antes de tirar algumas lições aqui, alguns ensinamentos desse texto, algo que fica claro aqui nesses 8 versículos, e na verdade em todo esse capítulo, é que o salmista entende
que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai dizer, olha, a lei do Senhor, seus preceitos, seus caminhos, ele está dizendo, é de Deus. Não são caminhos dele, não são caminhos de líderes religiosos ou de outras pessoas, mas são estatutos, preceitos, caminhos, ordens de Deus. Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro em nossa mente é de que a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele diz: Timóteo, lembra de uma coisa, guarde uma coisa, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mais do que nunca, no dia da Bíblia, nós precisamos dizer isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nos Estados Unidos, os irmãos devem ter visto isso aí nas últimas semanas. Não sei se foi votado ou se eles estão discutindo sobre isso, mas eles estão debatendo, dizendo que há pontos da Bíblia que precisam ser retirados porque não se aplicam, não se enquadram mais com a sociedade de hoje. Isso é um grande absurdo, porque esta não é uma palavra de homens, mas é a palavra do próprio Deus. É aquilo que Deus deseja para nós, e não somente para o seu povo, como disse Johnny, na verdade é o desejo de Deus para todo o ser humano, para todas as pessoas. Uma outra coisa interessante que nós podemos ver aqui nesse texto, queridos, é que antes dele falar sobre o seu grande desejo, no versículo 4 ele diz: Senhor, tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Olha que percepção interessante. Não é somente um desejo dele, não é somente algo que eu posso escolher, mas na verdade ele entende: Senhor, o Senhor nos deu esta obrigação. Nós fomos encarregados de obedecer às tuas ordens. Então, obedecer às ordens do Senhor, obedecer à Bíblia, não é uma opção para nós. Ah, mas eu não tenho esse desejo de obedecer à Bíblia. O problema é seu. Na verdade, é uma ordem que Deus deixou para você. Esta é uma ordem que Ele deixa para nós. E o salmista tinha clareza disso. Tu, Senhor, nos deste esse encargo. Tu nos encarregaste, Senhor, de seguir fielmente, não é mais ou menos, é fielmente as tuas ordens. Por isso, entenda isso. Entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Entenda de que Deus nos encarregou de obedecer a sua palavra. Mas o que é que nós podemos aprender, então, nesses versos, sobre a obediência à palavra do Senhor? Os versos de 1 a 3 e o verso 6 trazem para nós uma verdade: há benefícios em obedecer à palavra de Deus. Nós já lemos aqui, queridos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ou seja, a Bíblia nos guia. E poderíamos, nesse salmo, ler tantos outros versos, mostrando os benefícios de obedecermos à palavra. Lemos há pouco de que a palavra nos torna mais sábios do que os mestres. A palavra traz sabedoria. E aqui, o texto, então, vai trazer para nós, dos versos 1 a 3, que quando nós somos obedientes à palavra, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Felizes são os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos. Em algumas versões, trará bem-aventurados. E bem-aventurado não é aquele simplesmente feliz, como nós pensamos, mas é aquele que é plenamente feliz, plenamente realizado em sua vida. É alegria, é felicidade
plena. E o salmista diz por 2 vezes: aqueles que obedecem à palavra, eles são bem-aventurados. Todos nós queremos ser felizes. As pessoas estão buscando a felicidade, só que parece que estão buscando da forma errada. Se nós queremos ser de fato felizes, precisamos ser obedientes à palavra. Agora, eu estava pensando sobre isso, e nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos de que a obediência à palavra traz essa plena felicidade. E é por isso que nós desobedecemos e nós escolhemos outros caminhos que não trazem felicidade. Mas há uma outra vantagem, um outro benefício que ele fala aqui. O versículo 6: então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Johnny disse aqui, e ele comentou comigo de que havia em uma das últimas mensagens falado sobre essa questão, de que quando nós lemos a Bíblia, quando Deus fala conosco, há um sentimento de tristeza, e é verdade. Só que aqui nós temos, queridos, a receita para que esse sentimento possa diminuir. Se você não quer ficar envergonhado quando você lê a Bíblia, obedeça a Bíblia, obedeça a palavra. O problema é que nós vamos à Bíblia e a Bíblia aponta a nossa desobediência. A Bíblia mostra onde nós estamos caindo, onde nós estamos pecando, e isso nos traz tristeza, isso nos traz vergonha. Mas aqui o salmista ele diz: olha, o meu desejo é que as minhas ações reflitam a tua palavra, e então eu não ficarei envergonhado quando eu meditar nos teus mandamentos. Quando nós buscamos obedecer ao Senhor, nós temos esse benefício, essa bênção, de não estarmos envergonhados diante de Deus. Porque quando nós lermos ali de que eu não posso mentir, eu vou agradecer, porque Deus tem me dado condições para que eu não minta. E eu posso ler a Bíblia louvando ao Senhor, porque aquela palavra está sendo verdade na minha vida. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, vamos ler a Bíblia, a palavra, e nós ficamos envergonhados. Por quê? Porque nós não estamos praticando a palavra. Nós não temos tido esse desejo intenso de viver aquilo que a Bíblia diz. Guarde isso então, meu querido irmão, minha querida irmã. Há benefícios na obediência à palavra de Deus. A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é viver segundo a palavra. Uma segunda lição que podemos tirar aqui, eu olho para o versículo de número 7, e tem uma expressãozinha ali que me chama a atenção. E diz assim: eu te darei graças por viver corretamente. Percebe? Ele não está envergonhado e ele pode dar graças porque ele vive corretamente. O sentimento muda. E aí ele diz: à medida que aprender teus justos estatutos. Johnny já deve ter falado isso muitas vezes aqui, como um pregador expositivo que ele é, de que nós precisamos ler a Bíblia com muita atenção. Há algumas expressões pequenas, simples, que normalmente a gente passa o olho e nem vê. Essa expressão, à medida que, me mostra o seguinte: a obediência é um processo crescente, é algo gradativo, é dia após dia. À medida que eu aprender os teus justos estatutos, eu vou dar graças por viver corretamente. Entenda isso. A obediência é um processo crescente. Você deve buscar crescer um dia após o outro. Um dia após o outro. O nosso desejo deveria ser: amanhã eu quero obedecer a palavra,
mais do que eu estou obedecendo hoje. E avaliar a minha vida, as minhas ações, à luz daquilo que a Bíblia diz. Eu não sei, talvez quem tem mais tempo de casa ou de caminhada com Deus é a irmã Hilda, né? Eu não sei se a irmã Hilda consegue fazer essa avaliação, de olhar lá para trás, quando ela começou a caminhar com o Senhor, e ela perceber hoje que ela aprendeu mais, ela hoje sabe mais, não da palavra em si, mas hoje ela sabe mais como obedecer a palavra. A cada dia ela foi crescendo em obediência. E aí eu queria te perguntar, você consegue fazer essa avaliação? Você consegue perceber um crescimento na sua vida em obediência à palavra? Ou será que você continua na mesma estatura, no mesmo degrau de quando você obedeceu? Ou mesmo conheceu a Cristo? Infelizmente, tem muita gente que tem 30 anos de crente. Mas aí meu pai disse para um jovem que chegou batendo no peito, dizendo, eu tenho 30 anos de crente. E ele disse assim, você tem 30 anos de repetente, porque você não cresce. Você continua com os mesmos pecados, com a mesma vida lá de trás. Nós precisamos entender, queridos, e como a própria Bíblia diz, que a nossa caminhada é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você precisa estar brilhando hoje mais do que você brilhava ontem, obedecendo a palavra. Agora, esta lição me traz uma outra coisa, que às vezes, quando nós pensamos sobre obediência, isso pode gerar em nós um peso, porque nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos ver áreas que nós ainda não obedecemos fielmente, que nós não obedecemos plenamente. E isso pode gerar em nós um sentimento de culpa, de peso, desânimo. Mas querido, querida irmã, não desanime. Não desanime. Este processo de obediência é crescente, é um dia após o outro. Quantos irmãos aqui tropeçam? Quantos irmãos aqui pecam? Eu poderia dizer muitas vezes em muitas áreas. Mas mesmo que você tropece, mesmo que você caia, mesmo que você erre, não desista. Se levante, arrependa-se dos seus pecados e continue nesta caminhada, progressivamente, obedecendo ao Senhor dia após dia. A obediência não é algo completo de uma vez por todas, mas vai ser um processo dia após dia. E sabe quando ele vai terminar? Ele vai terminar na eternidade somente. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos crescendo, nós estamos precisando deste processo de obediência ao Senhor. E por último, olhando para o versículo de número 8, há um pedido, por favor, não desistas de mim. Obedecerei, Senhor, aos teus decretos. Por favor, Senhor, não desistas de mim. Pela nossa própria força, pela minha e sua própria força, nós não conseguimos obedecer fielmente ao Senhor. Por nós mesmos, esse desejo que aqui o salmista expressa é impossível. Nós nunca vamos conseguir atender esse desejo. O meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, eu nunca vou conseguir. Por isso, nós precisamos da graça, nós precisamos da força, da capacitação do Senhor. Nós precisamos em todo o tempo orar ao Senhor: Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu preciso da tua ajuda. Eu quero obedecer ao Senhor, mas Senhor, me ajuda. Por nós mesmos nós não podemos. Mas que coisa boa, porque o Senhor, Ele está conosco.
Ele está nos ajudando, Ele está nos capacitando para que nós sejamos obedientes à sua palavra. Esse é o maior desejo dele. Essa é uma oração que com certeza ele atende. Quando nós oramos, Senhor, nos ajude a obedecer a tua palavra, ele atende este pedido. Ele nos capacita através do seu Espírito para que nós possamos obedecê-lo e para que as nossas ações possam refletir os decretos dele. Por nós mesmos, impossível. Sem Cristo, impossível. Por isso, se você está aqui e nunca tomou uma decisão de crer em Jesus, de entregar a sua vida a Ele, você precisa fazer isso. Somente transformado pelo Senhor, somente sendo uma nova criatura, você pode obedecer ao Senhor. Só Jesus. E Ele é aquele que nos dá o exemplo. Ele não é somente aquele que nos capacita, mas Ele é aquele que nos dá o exemplo. Porque quando Ele veio a esse mundo, havia uma ordem específica para Ele. Ele veio para pagar o preço por nossos pecados lá na cruz. E a despeito de todas as lutas, assim como nós enfrentamos lutas para obedecermos, para sermos fiéis a Deus, Jesus enfrentou essa luta também. Mas Ele seguiu firme. Ele buscou no Pai a força, a ajuda. E lá na cruz, Ele pôde dizer, está consumado. Lá na cruz, Ele pôde dizer, eu obedeci fielmente às tuas ordens. Ele morreu ali na cruz, para que eu e você pudéssemos hoje obedecer às palavras do Pai. Ele não ficou morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, segundo a palavra do próprio Deus. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja, para levar todos aqueles que, assim como o salmista, tem este grande desejo, que as suas ações reflitam os teus decretos. E termino deixando algumas orientações práticas para você. O que fazer diante daquilo que Deus falou conosco nesta noite? Primeiro, decida obedecer. Decida obedecer. Diga, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, que esse seja o meu grande e maior desejo. Daniel, levado para a Babilônia como escravo, ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Tudo parte de uma decisão. Decida obedecer, queira obedecer a palavra do Senhor. Mas além disso, clame ao Senhor, clame a ajuda do alto, porque para nós, sem Ele, essa é uma missão impossível. Obedecer ao Senhor, a sua palavra, é uma missão impossível sem Ele. Nós precisamos dEle para que possamos compreender esta palavra, precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos entender o que Deus está falando conosco. Então clame a Ele, Senhor, me ajude a obedecer. Talvez tenha uma área específica da sua vida que você luta. Todos nós temos áreas em nossa vida que tem uma luta maior. Eu não sei qual é a sua área, qual é a luta que você está travando, mas talvez você seja como um irmão que tomou uma decisão por Cristo, e aí ele fumava, e ele chega para o pastor triste, pesaroso, e ele disse, pastor, eu estou tentando largar o cigarro, mas eu não consigo. E aí o pastor disse para ele assim, pastor Armando Bispo, disse assim para ele, você vai morrer tentando e não vai conseguir. Que palavra de ânimo, né, que um pastor pode dar para alguém. E aí o pastor logo disse para ele, enquanto você ficar tentando com a sua força, você não vai conseguir. Mas você precisa clamar a ajuda do alto. Peça ao Senhor para que Ele possa ajudar você nesta luta. E passaram-se algumas semanas, alguns meses.
E esse mesmo irmão volta, feliz da vida. Pastor, eu estou liberto. Deus me ajudou. Ele me libertou. Eu não fumo mais. Pare de lutar com as suas próprias forças. E clame a ajuda do alto para que você possa obedecer. E a última orientação prática: invista tempo. Invista tempo diariamente para conhecer os mandamentos de Deus, através da meditação na palavra e da oração. Tem algumas coisas, a gente às vezes é muito místico, né? E tem que ser um negócio muito espiritual, o céu tem que abrir, eu tenho que sentir alguma coisa. Mas deixa eu te falar, a gente precisa, a Bíblia e a oração, precisamos criar o hábito disso. E como você cria um hábito na sua vida? Tendo uma metodologia. Então, primeiro, defina qual vai ser o horário. Qual vai ser o seu horário, o seu momento, que você vai parar todas as coisas para que você possa meditar na Bíblia. Defina um horário. Não deixe assim a hora que der. A hora que der, a sua agenda corrida como é, não vai dar nunca. Mas defina um horário. Uma outra coisa, defina um local. E nós não estamos santificando um determinado local, mas é porque a nossa cabeça precisa disso. Ela precisa entender que aquele lugar, quando nós chegamos ali, é um lugar quando a gente se desliga de tudo para ouvir o Senhor. Meu pai, ele tem o que ele chama de quarto de escuta. É um quartinho que ele vai para lá, e quando ele está lá, inclusive, minha mãe sabe, nós sabemos que quando ele está lá, não é para incomodar, não é para chamar, porque ele está falando com Deus. O ter um lugar te ajuda também nisso, porque aí a esposa, o esposo, os filhos, sabem que quando você está naquele lugar, naquele cantinho, você está falando com Deus. Então tenha um tempo, um horário, tenha um local específico, e se você precisa, tenha algum material. E aí o Johnny pode ajudar você nisso. De repente você precisa talvez um pão diário para que você possa utilizar nesse começo. Ou talvez você vai começar a ler um livro da Bíblia e aí você define tantos capítulos ou tantos versículos a cada dia. Mas tenha algo que possa conduzir você, principalmente nesse começo. E nesse começo, começa pequeno. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia e orar todos os dias, não começa com um capítulo por dia, 1 hora por dia. Sabe por quê? Você não vai conseguir. É muita coisa. Começa lendo 1, 2, 3 versículos e 5 minutos. Começa assim, fica tranquilo. Ah, mas eu soube que a irmã tal, que o irmão tal, fica aqui lendo a Bíblia e orando 2 horas. Glória a Deus, eles conseguiram chegar lá. Mas se você ainda está começando com 5 minutos, vai nisso. Sabe o que vai acontecer? Que os 5 minutos vai ficar pouco. Daqui a pouco vira 10, vira 15, 20, 30. Daqui a pouco você está em 1 hora ali e você nem sente. É igual quando você conhece uma pessoa. Não tem muito assunto às vezes. Você fica ali junto e fica meio estranho porque não tem um assunto. Mas à medida que você vai desenvolvendo intimidade com essa pessoa, aí tem que tirar, porque se ficar junto, fica horas conversando. E a mesma coisa com Deus, a mesma coisa com Deus. Então comece pequeno e comece já. Não deixa para depois não, começa já. Ah, Nilton, mas às vezes eu leio a Bíblia e eu não entendo muita coisa. Isso pode acontecer por N razões, tipo, brasileiro, nós somos anti-leitura. É difícil. Tem algumas palavras, dependendo da versão que você usa, tem palavras difíceis que você não entende. Tipo, você vai lá ler e vai ler concupiscência. Você fala, o que é isso? Você não entende. Aí, você vai pedir o Johnny, vai dizer, pastor, me ajuda. Eu quero entender melhor a palavra. Como que eu vou ler a Bíblia? E ele vai ajudar você, ele vai orientar como você pode ler a Bíblia e tirar lições para a sua vida. E eu posso dizer a você, e não é porque eu sou um pastor, não é pelo estudo, eu digo para você, é muito mais simples do que você imagina.
é muito mais simples. É só você começar. Até porque Deus quer que você entenda e obedeça a sua palavra. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu queria que nessa oração você pudesse pensar um pouquinho e avaliar como tem sido a sua vida de leitura da Bíblia e oração. Você tem esse momento diário com Deus? Se você pudesse dar uma nota, que nota seria? Nesse seu tempo de leitura da Bíblia e oração. Uma nota que eu sei que você não vai dar e nem pode dar. É nota 10. Nenhum de nós chegamos lá ainda. Por isso tem algo a melhorar. Independente se a sua nota é 0, ou é 9, ou é 8. Peça, Senhor, me ajude a melhorar. Tudo na nossa vida parte da nossa caminhada com Deus. Decida começar este tempo com o Senhor. Mas eu queria que você olhasse um pouquinho para a sua vida também e comparasse a sua vida à palavra. A sua vida, as suas ações diárias refletem a Bíblia. Quando alguém olha para a sua vida, vê a Bíblia, ou vê alguma coisa muito diferente da Bíblia. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero. Este é o meu desejo, que as minhas ações reflitam a tua palavra. E certamente Deus vai ajudar você. Ele vai te capacitar para isso, para que no ano que vem, daqui a um ano, no dia da Bíblia de 2023, você possa olhar para trás e possa ver que a sua Bíblia, que a sua vida reflete ainda mais aquilo que a Bíblia diz. Lembre-se disso, as pessoas estão olhando para você. E você será para elas, para muitas delas, a Bíblia que ela vai ler. O que elas estão lendo na sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque há tantos benefícios em obedecer a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela bênção dela e as bênçãos que caminham com ela. As bênçãos que são consequências da obediência a ela. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, ao nos dar a tua palavra. Senhor, agora nós entendemos, ó Deus, que é um processo, que nós estamos a cada dia, ó Deus, dando novos passos, obedecendo a tua palavra. Então, ó Deus, ajuda-nos para que não fiquemos parados, estagnados, mas para que possamos buscar a cada dia, obedecer mais ao Senhor. Mais ao Senhor, mais ao Senhor, mais ao Senhor. Agora, Deus, por nós mesmos é impossível, Pai. A nossa natureza má, Senhor, nos leva para longe da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não desista de nós, Senhor. Nós queremos obedecer a tua palavra. Queremos, ó Deus, de fato, que as nossas ações reflitam os teus decretos, Pai. Não desista de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos viver este desejo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma prática de leitura da tua palavra, meditação na tua palavra, que possamos conhecer a tua palavra, para que sejamos orientados e fortalecidos por ela, para que sejamos obedientes a ela, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de ti. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. E que cada um aqui saia com a decisão de viver a tua palavra, de investir tempo meditando, aprendendo da tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoe Johnny, Senhor, Isaira, Pai, Isaías Neto, Radassa,
Guarda, Senhor, esta família tão querida, tão amada, Senhor. Servos teus, ó Pai, que aqui estão cumprindo o teu chamado, Senhor. Cuida deles, ó Deus, a cada dia. Senhor, abençoe esta igreja, Senhor, cada irmão, cada líder, ó Pai. Que eles estejam, ó Deus, envolvidos, ó Pai, trabalhando para o Senhor, buscando, ó Deus, levar a tua palavra bendita aos quatro cantos de Itaberaí, Senhor. Usa, Senhor, esse povo, faz crescer, ó Deus, esta obra, Senhor, a cada dia. Salva, Senhor, aqueles que tu desejas salvar, ó Pai, e que a cada dia, Senhor, a tua igreja possa avançar. Dá-nos, ó Deus, uma semana na tua presença, uma semana onde as nossas ações possam refletir a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Que Deus abençoe você, em o nome de Jesus.